Se você pretende converter áudio em texto, esse vídeo é para você. Vamos lá? Primeiramente, vou explicar de uma forma como gravar com o microfone e depois eu explico de uma forma que consegue captar o áudio do computador e fazer a transcrição automaticamente. A gente vai usar uma ferramenta nativa do Windows, que é a digitação por voz, que ela abre com o comando Windows mais a letra H. Então, Windows e a letra H junto vai abrir o programa. Mas para isso a gente tem que estar num campo de texto. Por exemplo, um bloco de notas, um Word, uma página de navegação. Então, se eu abrir aqui agora Windows e H, automaticamente ele vai começar a transcrever o áudio. Conforme eu vou falando, ele vai digitando tudo no bloco de notas. Pode ser um navegador, pode ser qualquer outro lugar que seja um campo de texto. Vou parar aqui a transcrição, só para a gente ver que foi. Tudo que eu falei ele digitou. Tem algumas opções que a gente pode ajustar aqui, como primeira opção, se eu deixar habilitado, cada vez que eu abrir um campo de texto, ele abre uma janela para me colocar a gravar. Vou mostrar aqui, fechei, abriu um navegador. Automaticamente ele me abre essa janela aqui, ó. Se eu clicar num campo que não seja digitação, ele fecha. Se eu clicar num campo de digitação, ele abre. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer que eu quero procurar algo, qualquer coisa. Conforme a gente vai falando, ele vai digitando. Vou deixar aqui. Ó, voltei para cá, mesma opção. Tá? Se eu tirar essa opção, ele não abre automaticamente. Para me chamar ele, tem que pressionar o Windows H novamente. Aqui tem a opção de pontuação automática, não funciona muito bem, mas podem manter ativado. A seleção do microfone que está a ser usado, aqui ele já puxa geralmente o padrão. Tá? Aqui tem alguns comandos também, que pode ser falado para fazer a pontuação. Por exemplo, se vir no campo ajuda, vir aqui comandos de pontuação, escolher a língua que podes utilizar. Por exemplo, Português Brasil. Aqui ele diz o que a pessoa tem que falar para digitar, que seria falar o ponto de exclamação por extenso, né? Por exemplo, eu venho aqui, digo uma frase e no final quero botar ponto final. Ele me digita um novo ponto. Se, por exemplo, eu quiser continuar falando e no final falar nova linha, ele pula uma linha para que eu possa continuar. Então essa é a opção mais fácil que a gente consegue utilizar ele gravando o microfone, conforme a gente quer. Pontuação, depois, claro, tem que corrigir algumas coisas, pontuação, texto, mas é uma forma mais prática de falar e rápido depois só ajustar alguns detalhes. Então, como eu falei, eu posso usar tanto num bloco de notas, como no Word também, qualquer outro lugar. Então, venho aqui, faço o mesmo procedimento, continuo falando e já vai transcrevendo diretamente para um Word e qualquer outro documento que a gente queira. Agora eu vou mostrar a outra forma que a gente vai captar um áudio de um vídeo que esteja rodando no computador para fazer a transcrição. Para isso, a gente vai ter que instalar um pequeno driver. Pode vir no Google e digitar VB Audio Cable. A primeira opção que tem é esse site, vb-audio.com/cable, que é um driver que a gente pode baixar gratuitamente. Clicas aqui, baixar, como a gente já tinha baixado. Vai na pasta que fez os downloads, extrair. Após a extração, vem aqui, executa como administrador, clica com o botão direito executar como administrador. Sim, instalar drive. Instalado com sucesso, então a gente já tem o driver instalado. Só que a gente precisa fazer uma pequena alteração para que ele capte o áudio diretamente do computador. Vamos no iniciar, configurações, sons, ou pode digitar aqui som, configuração de som. Ele traz a opção que a gente quer, a saída do som e a entrada que seria o microfone. Neste caso, para captar do computador, a gente precisa que seja selecionado o cable in e o cable out.
os dois têm que estar selecionados para ele fazer a captação. Então, por exemplo, depois quando quiserem voltar para o computador, só vir aqui de novo em Speaker e ele volta para o computador e o microfone padrão de vocês também, tá? Se não mudar, pode ser que vocês fiquem sem som, tem que deixar certo. Então, deixando os dois no Cable In e Cable Out, o que a gente vai fazer? Então, vou iniciar o Word, deixar aqui do ladinho. Vou abrir um vídeo do canal e então a função... Eu vou dar o play no vídeo e já vou abrir o comando para ele começar a transcrever. Idioma. Ó, caímos no mesmo lugar, certo? Então, como que a gente vai fazer para adicionar? Por exemplo, se for um notebook que não tem o C cedilha, é um padrão internacional, a gente vai vir aqui adicionar então. A gente pode clicar aqui em cima, ó, do que já está configurado, que é o Português Brasil. Parei, então. E a gente parei o vídeo, parei a gravação e ele começa a transcrever automaticamente tudo que é falado, tudo que é reproduzido no som do computador para a transcrição de texto. Isso pode ser feito tanto com uma música, com um vídeo, com qualquer coisa que vai rodar o som. Uma dica importante também, isso pode ser feito em outras línguas, só que para isso tem que adicionar a linguagem no Windows, né? Para adicionar a linguagem no Windows, é só vir aqui, configurações, Olha, idioma, e tem os idiomas que já estão adicionados, não pode adicionar, vou botar aqui em inglês, Estados Unidos, avançar e instalar. Ele vai baixar os pacotes e vai fazer a instalação. Então depois que adiciona, ele vai ficar português e inglês. E aqui, perto do relógio, ele abre os campos para selecionar qual é o idioma de entrada que queres. Ou aqui perto do relógio, ou se pressionar a tecla Windows e espaço junto, ele alterna entre um e outro, certo? Então, por exemplo, assim, se a gente abrir um vídeo, vou abrir um vídeo e o Word aqui de novo para a gente fazer mais um teste, seria com o inglês. Então, por exemplo, estou aqui, só que eu estou no português, então tem que mudar, venho aqui, mudo para o inglês, fico no inglês, certo? Vou abrir um vídeo, colocar a música um pouquinho mais para frente aqui, só para ele já começar. E agora com o idioma em inglês, eu vou dar o play e abrir e ele vai fazer a transcrição em inglês. Então parei aqui e ele fez a transcrição do que estava tocando na música aqui em inglês. Com isso a gente pode fazer em mais de um idioma. Português, inglês, japonês, o que for preciso. E se essa dica foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.